E bom dia, então, para todos vocês. A gente volta a falar dos métodos imunológicos. Então, hoje a intenção é a gente falar de imunofluorescência, de uma técnica que chama Western blotting, de uma técnica que chama imunocromatografia, que é o teste rápido. E aí eu vou disponibilizar uma atividade na plataforma para vocês, para contabilizar a frequência da aula de hoje, que é uma aula que a gente vai falar hoje também sobre o diagnóstico de HIV. Então, aí lá na plataforma, o exercício é do diagnóstico de HIV, tá? Então, se der um tempinho no final da aula, a gente já corrige esse exercício. O que é a imunofluorescência? Eu tinha comentado com vocês que os métodos imunológicos são métodos de detecção de resposta imune. Então, a gente viu ali que tem métodos que são cutâneos, que a gente vê células de memória, e tem métodos que é a detecção da reação antígeno com o anticorpo, certo? Antígeno, essa reação antígeno-anticorpo, a gente não consegue ver a olho nu. E a gente também não consegue ver no microscópio óptico. Então, eles desenvolvem técnicas, eles desenvolvem métodos em que a gente possa enxergar essa ligação do antígeno com o anticorpo. E aí, nós vimos as técnicas de aglutinação. Aí, nas técnicas de aglutinação, quando tinha ali a reação do antígeno com o anticorpo, aglutinava, formava ali aqueles blocos, né? Aí tinha lá que o próprio sangue aglutinava, ou tinha o látex, que era a partícula que iria induzir essa aglutinação, né? Aí, na imunofluorescência, para a gente conseguir ver a ligação do antígeno com o anticorpo, ocorre a emissão de uma luz fluorescente. Então, quando tem a reação antígeno-anticorpo, a gente vê essa luz, essa reação aí Vixe, todo mundo resolveu entrar agora. A gente vê essa ligação aí e consegue ver essa visualização, essa emissão dessa luz fluorescente, tá? Então, como que ocorre essa reação? A imunofluorescência, ela permite detectar e localizar esse antígeno. Esse antígeno, ele pode estar no sangue, mas esse também método pode utilizar, às vezes, retirando fragmentos de tecido, mas a gente vai utilizar no sangue. Então, a gente identifica o antígeno ligado ao anticorpo. E esse anticorpo, ele vai ser marcado com uma substância que chama fluorocromo. O que é o fluorocromo? O fluorocromo é essa substância que emite a luz fluorescente. Então, o fluorocromo é uma substância que absorve a luz ultravioleta e emite a luz fluorescente. Então, exemplos de fluorocromo que são utilizados é a fluoresceína e a rodamina. A fluoresceína emite uma luz fluorescente verde. A rodamina produz uma luz fluorescente vermelha. Eu quero até mostrar aqui para vocês como que fica super bonitinho quando ocorre a emissão dessa luz fluorescente. Deixa eu só mostrar aqui a imagem para vocês verem como que fica. Vou mudar aqui o compartilhamento de tela aqui. Essa aqui são imagens do Google, em que tem a emissão da luz fluorescente. Então, vocês observam aqui que fica verde. Aqui, ó, aqui tem vermelhinho. Vermelhinho, verde. Aqui são as lâminas de imunofluorescência que eu vou mostrar para vocês. Mas olha aqui que gracinha. Vermelho, verde, dependendo da substância, pode ser que fique azul. Então, essa é a imunofluorescência. Então, toda vez que tem a ligação antígeno-anticorpo, vai ocorrer a emissão dessa luz fluorescente.
Aqui, então, pode usar fluoresceína ou rodamina, são as mais utilizadas, tá? Aqui é o microscópio de imunofluorescência. O microscópio de imunofluorescência, ele é diferente daquele microscópio que a gente tem lá no laboratório de aula prática. Aquele microscópio, ele é microscopia óptica. Esse aqui é o microscópio próprio para identificar, para a gente conseguir visualizar a emissão dessa luz fluorescente. Esse microscópio, ele precisa de ter uma sala. Então, assim, a imunofluorescência, ela não pode ser feita em qualquer lugar. Tem que ser uma sala completamente fechada, sem janela, sem nada. A sala tem que estar, assim, no escuro, breu total, sabe? Bem escuro mesmo. Tem que ser uma sala sem nenhuma iluminação. Desliga a luz na hora que vai fazer a leitura. Aí olha nesse microscópio aqui, que eu estou mostrando para vocês, e aí vai ver a emissão dessa luz fluorescente. Então precisa de um microscópio específico. Não é qualquer microscópio que permite a realização desse exame, viu? E aqui são as lâminas que a gente utiliza. Vocês observam aqui que tem essas bolinhas, estão vendo? Cada bolinha dessa é uma reação diferente. Então, cada bolinha dessa pode ser um paciente diferente, ou então, a técnica de imunofluorescência, ela é igual à técnica de aglutinação. Quando dá positivo, a gente faz a diluição seriada, porque a gente libera o título de anticorpo. Então, aqui pode ser também cada diluição a gente faz em uma bolinha dessa diferente, viu? Então, essa aqui são as lâminas de imunofluorescência. Isso aqui, gente, esse exame de imunofluorescência, ele é um exame que ele vem sendo substituído pelas técnicas imunoenzimáticas. Imunoenzimática a gente ainda não, a gente deve falar na próxima semana. Acho que hoje não vai dar tempo da gente falar do ELISA, que é essa técnica imunoenzimática. Então, essa imunofluorescência, hoje, ela é uma técnica pouco utilizada, porque estão substituindo aí por essa imunoenzimática. Por quê? Porque a imunoenzimática não precisa desse microscópio. A imunoenzimática, esse microscópio precisa de um profissional ali, olhando, um profissional muito bem treinado. Quando o título está muito baixo, a luz fluorescente é muito fraquinha. Olha aqui. Essa aqui até que tá forte. Tem uns que são mais, igual aqui, vocês observam assim, vamos supor aqui o tanto que tá, esse aqui tá bem fluorescente, esse aqui já tá menos. Então, quando o título tá muito baixo, fica mais difícil da gente falar se tá positivo ou negativo, entendeu? Então, tem muita subjetividade na leitura, precisa de um profissional muito bem treinado para conseguir ver essa luz fluorescente. Lembra lá na parasitologia, que não é fácil assim ver um ovo. Então, toda vez que a gente olha no microscópio, precisa de ter uma pessoa muito bem treinada para realizar esse exame. E eu já no ELISA, que é esse imunoenzimático, que é o que está substituindo a imunofluorescência, permite automação. Então, hoje a gente tem um equipamento que faz a leitura, entendeu? Então, é uma técnica que permite menos erro do que a imunofluorescência. Então, a imunofluorescência tem o problema do microscópio, a imunofluorescência tem o problema de ter um profissional muito bem treinado, e a imunofluorescência tem o problema de ser um pouco mais cara, até pela estrutura que precisa ter para realizar esse exame. Tem um exame que a gente viu aí na semana passada, que a técnica é imunofluorescência. É um dos poucos exames que ainda a gente utiliza imunofluorescência. Alguém lembra qual que é esse exame que a gente viu na semana passada, que eu falei para vocês que a técnica era imunofluorescência? Quem lembra? É o Ana? Exatamente. Quando a gente estava estudando o lúpus, a gente viu lá o ANA, o fator antinuclear, que a gente também chama de FAM.
Lá, se não me engano, no caso clínico, a menininha lá, a Nicole, se não me engano, o título era 1/280, eu acho. Então, era Ana positivo, título 1/1280, um negócio assim. Então, ela é uma técnica de imunofluorescência, deu positivo, se deu positivo, faz a diluição seriada para a gente liberar o título de anticorpo. E naquele momento eu comentei isso com vocês. O problema do lúpus é o autoanticorpo ligando aos antígenos, formando os complexos imunes. Lembra? Então, quanto mais alto o título de Ana, mais anticorpo antinúcleo o paciente tem. Quanto mais anticorpo antinúcleo, mais imunocomplexo vai ser formado, não é? Então, o título, ele é muito importante para isso, para a gente liberar para o médico ali uma noção da quantidade de anticorpo. E aí, quanto mais anticorpo o paciente tiver, pior a doença, né? Lembra lá do que a gente falava também da aglutinação, que na aglutinação a gente também liberava o título. Então, a imunofluorescência, ela é uma técnica em que ocorre a emissão dessa luz fluorescente quando tem a ligação do antígeno com o anticorpo. Para a gente conseguir ver essa luz fluorescente, a gente precisa de um microscópio específico, um microscópio próprio para leitura de imunofluorescência. Precisa de uma pessoa muito bem treinada, e se der positivo, libera o título de anticorpo. Então, esse aí é a imunofluorescência. E aí nós temos duas técnicas de imunofluorescência, igual eu tinha falado aqui para vocês no início. Nós temos a imunofluorescência direta e a imunofluorescência indireta. Em outros momentos, a gente viu as técnicas direta e indireta. Então, a aglutinação tinha direta e indireta. O teste de Cumbis tinha direta e indireta. Quando é direta, tem menos etapa do que quando é indireta. A indireta tem mais etapas. Tá? Então, essa é a diferença. Vamos lá para a imunofluorescência direta. A imunofluorescência direta, ela é uma técnica utilizada para a detecção de antígeno, tá? Então, isso é uma informação muito importante para vocês terem aqui. A imunofluorescência direta, ela detecta antígenos. Porque, assim, nas técnicas imunológicas, nós temos técnicas que detectam antígeno e nós temos técnicas que detectam anticorpos. A imunofluorescência direta, ela detecta antígeno, tá? Como que a gente faz? Aqui tem a lâmina é aquela lâmina que eu mostrei para vocês. Então, por exemplo, aqui tem a lâminazinha, né? Nessa lâmina, eu coloco a amostra do paciente. Então, eu vou colher a amostra do paciente, pesquisar se naquela amostra tem um antígeno. Vamos ver se tem um antígeno. Aí eu pego a amostra do paciente e coloco na lâmina. Quando eu coloco esse antígeno na lâmina, o antígeno é esse amarelinho aqui. Depois, eu acrescento o que a gente chama de conjugado. O conjugado é esse símbolozinho aqui, que é um anticorpo com essa bolinha alaranjada. O que é o conjugado? O conjugado, gente, é o anticorpo. É um anticorpo marcado com o tal do fluorocromo. Então, o conjugado é de juntar. Então, o conjugado, você junta os dois. O conjugado, você pega o anticorpo e liga nele o fluorocromo. Então, é o anticorpo com a substância que vai emitir a luz fluorescente. Ou seja, se eu pego esse anticorpo, se eu pego esse conjugado, se eu pego esse anticorpo conjugado, ligado, grudado com o fluorocromo, se eu pego esse anticorpo e olho no microscópio de imunofluorescência, eu vou ver a emissão da luz fluorescente.
Então, quando eu pego um anticorpo específico marcado com fluorocromo, se aqui tiver um antígeno, o anticorpo não é específico para esse antígeno, aí ele vem e liga chave e fechadura. Aí o que a gente chama de incubação. Então, eu deixo ele incubando. O que é incubar? É deixar o antígeno, a amostra do paciente, em contato com o conjugado por um tempo, para que ocorra a reação. Então, geralmente, os tempos de incubação, eles vão variar aí de 30 minutos a até 1 hora. Aí eu deixo ali incubando. O que é incubando? É um tempo para um ligar ao outro. Depois do período de incubação, eu faço um processo de lavagem. Para que mesmo que eu lavo, gente? Nós já falamos de lavagem no teste de Cumbis. Quem lembra o que é um processo de lavagem? O que é um processo de lavagem? Ele separa os sobrenadantes, fica só as hemácias embaixo. Não. Não é isso, não? É o que o Matheus está falando aí. Por que a gente lava? O processo de lavagem é para eliminar tudo que não ligou. Então, o processo de lavagem é para remover tudo que não ligou. É o que o Matheus está aí falando, para reduzir a reação cruzada. Vou até colocar aqui para vocês, sem preenchimento, meu quadrinho, né? É exatamente isso aqui, ó. Então, aqui tem as lavagens. Vou pôr essa borda de outra cor. Tá, não, deixa assim. Não quer sem preenchimento. Aí. Então, para que a gente faz lavagem? A gente faz os processos de lavagem para eliminar tudo que não ligou. Por que a gente elimina tudo que não ligou? Para reduzir reações inespecíficas. Para reduzir reações cruzadas. Entendeu? Então, por exemplo, então aqui é o processo de lavagem. Reduzir tudo que não ligou. Por que a gente tem que fazer isso? Vamos lá pensar. Vamos supor que o paciente não tem um antígeno. Vamos supor que o paciente não tem um antígeno. Eu colhi a amostra do paciente, tá? Colhi, coloquei na lâmina. Só que o paciente não tem antígeno. Ele não tem a doença. Vamos pegar aqui um exemplo. Vamos pegar aqui um exemplo de doença de Chagas. Vamos pegar a doença de Chagas. Se o paciente tiver doença de Chagas, ele vai ter um antígeno. Aí eu colho a amostra dele. Eu coloco na lâmina. Só que ele não tem doença de Chagas. Se ele não tem doença de Chagas, ele não tem tripanossoma cruzi. Não tem. Mas, enfim, eu coloquei a amostra dele lá porque eu estou querendo pesquisar se ele tem ou não. Certo? Aí, eu acrescento um anticorpo específico com o conjugado. Ou seja, eu pego o anticorpo contra o tripanossoma cruzi, por exemplo, eu pego um anticorpo monoclonal contra o tripanossoma cruzi, ou um anticorpo policlonal contra o tripanossoma cruzi. Eu pego esse anticorpo, já compro esse anticorpo já marcado com fluorocromo. Mas esse anticorpo ele é só contra o tripanossoma cruzi. Aí eu vou e coloco. Se o paciente tiver, o anticorpo vai grudar. Aí se o anticorpo gruda, e eu olho no microscópio de imunofluorescência, vai dar positivo, vai emitir luz fluorescente. Agora, e se o paciente não tiver, o anticorpo vai grudar? Não, não vai grudar. O paciente não tem o tripanossoma cruzi, o paciente não tem o doença de Chagas. Se não tem, o anticorpo é específico, ele não tem a que ligar, né? Aí eu faço o processo de lavagem. O que é o processo de lavagem? Eu lavo a amostra. Então, uma das substâncias de lavagem que a gente utiliza é a solução fisiológica, entendeu? Então, uma das soluções que a gente utiliza é a solução fisiológica. Tem outras situações, por exemplo, no ELISA, a solução de lavagem é um detergente, mas também lava. Então, é uma solução em que eu coloco
na minha lâmina, então eu vou jogar na minha lâmina e vou jogar essa substância fora. Ou seja, eu removo tudo que não ligou. Então, por exemplo, se o paciente não tem antígeno, se o paciente não, o anticorpo não vai ligar. Quando eu joguei fora. Quando eu coloquei a solução fisiológica lá, eu joguei fora. Tudo que não ligou, eu joguei fora. Aí eu pego a lâmina e olho no microscópio de imunofluorescência. Vai emitir luz fluorescente? Não, não vai. Por que não vai? Porque eu joguei fora tudo que não ligou. Como assim? Se não ligou, não emite. Se ligou, emite. Exatamente. Se não ligou, eu joguei fora na lavagem. Se eu joguei fora, o fluorocromo foi embora. Aí na minha lâmina não vai ter nada, não vai ter fluorocromo, não tem nada. Aí eu olho, vai emitir luz fluorescente? Não, não ligou. Agora, e se eu pegar o outro caso? O paciente tem um antígeno. Eu pego a amostra dele e coloco na lâmina. Só que agora tem o anticorpo, tem um antígeno, tem um tripanossoma cruz. Aí eu vou e acrescento o anticorpo com o conjugado. Aí o anticorpo gruda. Tá, grudou. Aí eu lavo. Só que quando eu lavo, eu não grudou. Tudo que grudou fica. Lembra lá no teste de Cumbis? As hemácias que ligavam lá ao anticorpo, a antiimunoglobulina humana, ao soro de Cumbis, lembra que ela ficava lá no fundo? Lembra disso? E só removia o que não ligava, o que estava ali no sobrenadante? Né? Aqui, do mesmo jeito, só que aí se o paciente tiver um antígeno, o anticorpo gruda. E vai ficar tudo grudado na lâmina. Então, quando eu jogar fora tudo que não ligou, o fluorocromo vai continuar lá? Sim, o fluorocromo vai continuar lá grudadinho, bem grudadinho. Aí eu pego e olho no microscópio. Vai ter emissão de luz fluorescente? Sim. Por quê? Porque a pessoa tem um antígeno, tem um anticorpo, ligou o antígeno com o anticorpo, fluorocromo no anticorpo, tá tudo grudadinho ali. Então, quando eu olho no microscópio, tá tudo grudado. Entendeu? Matheus, eu não entendi a sua pergunta. Faz ao vivo aí, pode ativar seu microfone. Matheus, não entendi essa pergunta. Isso é para reutilizar a amostra? A solução de lavagem a gente não reutiliza. A solução de lavagem a gente despreza. Tá? Alguma dúvida aqui, gente? Vou agora para a imunofluorescência indireta. Vamos lá. Na imunofluorescência indireta, eu tenho dois tipos de imunofluorescência indireta. Eu tenho uma imunofluorescência em que eu pesquiso anticorpo, indireta que eu pesquiso anticorpo, e eu tenho uma indireta que pesquisa antígeno. Então, eu tenho os dois tipos de imunofluorescência indireta. Então, eu posso pesquisar ou antígeno ou anticorpo. Então, na imunofluorescência indireta, tem a pesquisa de antígenos. Não pode de anticorpo aqui, que eu vou falar de anticorpo primeiro, né? De anticorpos ou antígeno. Pode pesquisar ou um ou o outro, tá? Qual que é a diferença da imunofluorescência direta para a imunofluorescência indireta? Na imunofluorescência direta, eu utilizo o anticorpo específico marcado com fluorocromo. E na imunofluorescência indireta? Na imunofluorescência indireta, eu já vou utilizar um anticorpo anti-humano ligado ao fluorocromo, tá? Então, essa é a diferença. Eu não utilizo aqui o anticorpo específico, não. Aqui eu utilizo um anticorpo anti-humano ligado com o fluorocromo. O que é um anticorpo anti-humano, gente? Quem lembra? Não é aquele do teste de Cumbis, professora?
O anticorpo anti-humano é um anticorpo que liga a um anticorpo humano, não é isso? Não Lembra é lá? aquele, não é Oi? aquele usado do teste de Cumbis? Então, mas o que era o teste de Cumbis? O que era o soro de Cumbis? Não era um anticorpo que ligava a um outro anticorpo, Ah, sim. né? É um anticorpo que liga a um anticorpo humano. Então, quando a gente fala aqui, ó, anti-humano, é esse anticorpo que liga a um anticorpo humano, tá? Isso, aí, esse anticorpo anti-humano, esse anti-humano, a gente liga ele ao fluorocromo. Então, o conjugado da imunofluorescência direta é diferente do conjugado da imunofluorescência indireta. Vamos lá, Professora, diga. ele tem a mesma funcionalidade do outro lá no teste Cumbis, que é para melhorar as pontes, aumentar as pontes? Calma. Ou Não, não? não. Porque lá, ponte é aglutinação. Para ocorrer a aglutinação, tem que ter o primeiro sinal e o segundo sinal. Para ter aglutinação, precisa ter um antígeno mais um anticorpo e a formação de ponte para formar os grumos. Imunofluorescência, não. Imunofluorescência tem que ter emissão de luz fluorescente. Então, para ocorrer a fluorescência, tem que ter a ligação do antígeno ao anticorpo e a substância que vai emitir a luz fluorescente. Entendeu? Então, vamos lá, vamos com calma. Qual que é a diferença entre a imunofluorescência direta e a imunofluorescência indireta? A diferença está no conjugado. O conjugado da imunofluorescência direta é um anticorpo específico marcado com fluorocromo. Lembra do exemplo que eu dei da doença de Chagas? O anticorpo marcado com fluorocromo era um anticorpo específico para o Trypanosoma cruzi, ligado com fluorocromo. E se eu quiser um teste para HIV? Eu tenho que ter um anticorpo específico contra o antígeno do vírus HIV, por exemplo, a proteína que a gente chama de P24, GP41. Então, eu tenho que ter um anticorpo específico contra o vírus, marcado com fluorocromo. Ah, e se eu quiser uma imunofluorescência contra sífilis? Aí o anticorpo é contra o treponema pálido. Então, é um anticorpo contra o treponema pálido e esse anticorpo ligado com fluorocromo. Ou seja, na imunofluorescência direta, para cada teste, o meu conjugado muda. Porque o meu conjugado é um anticorpo específico marcado com fluorocromo. E na imunofluorescência indireta? Na imunofluorescência indireta, é um anticorpo anti-humano, ligado com fluorocromo. Ou seja, na imunofluorescência indireta, independente do tipo de exame que eu quero fazer, o conjugado é o mesmo. O conjugado é um anti-humano. Ele vai ligar a qualquer anticorpo humano. Calma, respira. Vamos lá com calma, vamos lá. Nesse exemplo aqui, a gente vai pesquisar anticorpo. Deixa eu pegar aqui. Então, nesse caso aqui, ó, a gente vai fazer uma pesquisa de anticorpo. Ou seja, eu quero pesquisar no sangue do paciente se ele tem anticorpo ou não contra aquela doença. Se ele tiver um anticorpo, é porque ele já entrou em contato, né? Então, vamos combinar aqui. Vamos dar o exemplo da doença de Chagas, que é o que a gente já comentou. Um paciente que tem doença de Chagas, vocês concordam comigo que ele tem anticorpo contra o Trypanosoma cruzi? Sim ou não? Tem, não tem? Se ele tem doença de Chagas, ele tem um anticorpo contra o Trypanosoma cruzi. Beleza. Ah, então, eu quero pesquisar, quero saber se ele tem ou não doença de Chagas. Está lá no pedido médico. Se ele tem ou não doença de Chagas. Eu pego uma lâmina, vamos lembrar lá da lâmina de imunofluorescência. Só que nesse caso, gente, nessa lâmina aqui, essa lâmina, ela já vem fixada com o antígeno.
eu já compro a lâmina com o antígeno fixado a ela, com o antígeno grudadinho ali naquela lâmina. Então, eu já compro a lâmina, se é um teste para doença de Chagas, na lâmina já vai vir o próprio Trypanosoma cruzi ali. Então, eu tenho uma lâmina com o antígeno fixado. Então, tá aqui, estão vendo aqui, ó, o antígeno grudadinho na lâmina? Já comprei assim. Aí eu colho o sangue do paciente para pesquisar se ele tem anticorpo. Então, aí, como é para pesquisar anticorpo, eu vou usar o soro. Então, eu colho, coagulo, eu centrifugo, separo o soro e utilizo o soro para fazer o exame, porque é no soro que vai ter o anticorpo, certo? Aí, eu pego o soro do paciente que eu tô querendo pesquisar se tem esse anticorpo ou não. Pego esse soro e coloco na lâmina. Então, tá a lâmina com o antígeno. Aí eu pego o soro e coloco na lâmina e incubo. O que é incubar? Deixa em repouso. Por 30 minutos a 1 hora, dependendo do teste. Beleza. Aí, se o paciente tiver anticorpo contra o Trypanosoma cruzi, o que vai acontecer? O anticorpo vai grudar no antígeno e vai ficar desse jeito, não é? Anticorpo ligado ao antígeno. Beleza. Bonitinho. Eu consigo ver essa reação aqui, gente? Eu consigo ver? A olho nu? Não. O anticorpo, ele é solúvel. Eu não consigo ver isso aqui. Ó. Se eu olhar no microscópio, eu não consigo ver. Ah, professora, mas o antígeno ligou ao anticorpo. Sim, o antígeno ligou, tá aqui, a reação aconteceu. Só que eu não consigo ver. Aí é onde a gente desenvolve ferramentas para conseguir ver essa reação do antígeno com o anticorpo. Aí, beleza, depois do meu tempo de incubação, eu vou fazer a lavagem. Para que eu vou lavar mesmo, gente? Para que eu vou lavar? Quem lembra aí? Para eliminar tudo que não ligou. Exatamente. A gente lava para eliminar tudo que não ligou. Para reduzir as reações inespecíficas. Aí todos os outros anticorpos que o paciente tem ali no sangue dele vai ser eliminado. E qual que é o anticorpo que vai ficar? O anticorpo que está fixo ao antígeno. Aí eu passo para a minha segunda etapa. Então, aqui a minha primeira etapa é essa. Eu coloco o soro, incubo, lavo. Aí, olha o que eu adiciono. Agora sim, eu vou adicionar o fluorocromo. Então, agora eu adiciono o conjugado. E o que é o conjugado? O conjugado, ele é um anti-humano ligado, fixado com o fluorocromo. Aí, eu vou e adiciono, esse aqui é o conjugado, eu adiciono. Vocês concordam comigo que aqui tem um anticorpo humano? Como aqui tem um anticorpo humano, o meu conjugado aqui, ó, que é o anti-humano, liga ao anticorpo humano. E aí eu incubo. O que é incubar? É deixar um tempo para ocorrer a reação, para ligar um ao outro. Depois que isso aqui eu deixei esse tempo, depois que eu incubei, eu vou lavar de novo. Para que eu vou lavar? Para eliminar as reações inespecíficas. Então, eu vou lavar de novo para eu eliminar tudo que não ligou. Depois que eu lavo, eu olho no microscópio. Quando eu olho no microscópio de imunofluorescência, tem a emissão da luz fluorescente. Tem a emissão da luz fluorescente, o paciente tem a doença de Chagas, tem anticorpo contra o Trypanosoma cruzi. Entendeu? Vamos pegar... Entendi. Ele é parecido com o outro, só porque o outro ele pesquisa, coloca um anticorpo específico, é mais caro, por isso que faz o indireto? Você fala o direto? O direto ele é mais rápido, né? O direto só tem uma etapa, não tem duas. O indireto, ele já tem duas. Só que o detalhe é o seguinte, no indireto, ele não existe ele para
para pesquisar anticorpo, entendeu? Esse aqui, eu pesquiso o anticorpo no sangue do paciente. Esse aqui eu tenho que pesquisar o antígeno. Por quê? Porque eu só consigo marcar, eu não marco, meu conjugado é o anticorpo, meu conjugado não é o antígeno. Meu conjugado é o anticorpo ligado ao fluorocromo. Então, na imunofluorescência direta, eu só consigo pesquisar antígeno. E aí, vamos pegar lá no caso seguinte, vamos supor que o paciente está na fase crônica e ele tem pouco antígeno circulante. Se ele tem pouco antígeno circulante, dá negativo. Eita, o que aconteceu aqui? Vocês estão conseguindo me ver ainda? Sim. Ah, tá. Deu uma mudada na minha tela aqui, estranhei. Então, gente, a diferença é essa. A direta, eu só consigo pesquisar antígeno. E se o paciente tiver pouco antígeno? Vai dar negativo. Vai dar um falso negativo. Entendeu? Por isso que o imunofluorescência indireta, que a gente pesquisa anticorpo, esse aqui é o mais utilizado. A imunofluorescência indireta, em que a gente faz a pesquisa de anticorpo. Porque anticorpo é mais fácil de ser detectado. Inclusive, em pacientes de fase crônica, a gente consegue detectar anticorpo. Lembra? Daquela questão, foi até o que a gente discutiu na aula de parasitologia, né? Essa questão da carga parasitária. Então, quando a gente pesquisa o antígeno, tem esses probleminhas. Entendeu, pessoal? Agora, vamos pegar aqui uma outra situação. Vamos supor que o paciente não tem a doença. Ele não tem doença de Chagas. Aí eu colho o sangue dele. Quando eu colho o sangue dele, eu coloco na lâmina. Só que ele não tem anticorpo. Vai ligar? Não, não vai ligar. Aí eu lavo. Quando eu lavo, eu jogo fora tudo que não ligou. Como eu jogo fora tudo que não ligou, vai acontecer isso aqui, gente? Não. Como eu vou jogar fora tudo que não ligou, vai voltar a ficar só a lâmina com o antígeno. E o anticorpo? Foi embora. Ele não tem anticorpo contra o Trypanosoma cruzi. Ele não tem anticorpo contra esse antígeno aqui. Aí eu vou e acrescento o meu conjugado. O conjugado é um anticorpo anti-humano. Ele vai ligar alguma coisa? Não, não vai. Não tem anticorpo. Jogou tudo fora. Aí eu lavo de novo. Como o conjugado não ligou, quando eu for fazer a lavagem, o que eu vou eliminar? Tudo que não ligou. Jogo fora também o conjugado. Aí depois eu olho no microscópio de imunofluorescência. Vai emitir luz fluorescente? Não, não vai emitir, não vai emitir nada. Não tem anticorpo. O conjugado foi embora também na lavagem. Aí eu olho na lâmina e não vai ter nada. Entendeu? Ou ficou confuso? Eu explico isso 1000 vezes se precisar, gente. E aí? Entendeu? Entendeu? Eu entendi, né? Beleza. Alguém está com alguma dúvida, gente? Lembrando, gente, esse não é o soro de Cumbres, não. Esse é marcado com fluorocromo. O conjugado marcado com fluorocromo. Soro de Cumbres não tem imunofluorescência. O soro de Cumbres não emite luz fluorescente. O soro de Cumbres é para aumentar as pontes e aglutinar. Agora aqui, esse anticorpo é marcado com o fluorocromo, que emite luz fluorescente. Então, ele é imunofluorescência, tá? Os dois são anticorpos, são anti-humanos? Sim, os dois são anti-humanos. Só que um é para aumentar a ponte, o outro é fixado com fluorocromo. E no método ELISA, que é esse imunoenzimático que a gente vai falar posteriormente, no método ELISA, o anticorpo, esse anti-humano, já é marcado com uma enzima. É outra coisa. Cada um é marcado, é utilizado de uma forma diferente. São anticorpo anti-humano, é anti-humano, beleza, só que anti-humano diferente. Entendeu? Sim ou não? Sim. Sim. Espero que sim. Vamos lá, então, agora para o outro método de aglutinação indireta, que é o que pesquisa antígeno. Porque o método de aglutinação indireta, ele pode pesquisar anticorpo,
Mas ele também pode pesquisar antígeno. Não é o mais utilizado é a pesquisa de anticorpo mesmo, viu? Mas, como se diz, temos que falar de todos os métodos que existem para vocês. Na pesquisa de antígeno, eu colho o sangue do paciente para pesquisar o antígeno. Então, eu tenho a minha lâmina, aí eu colho o sangue do paciente e coloco em contato com a lâmina. Vamos voltar aí para o caso da doença de Chagas, que é o exemplo que a gente está dando. Se o paciente tiver doença de Chagas, ele tem um antígeno. Aí, quando eu coloco a amostra na lâmina, o antígeno fica ali na lâmina, o tripanossoma fica ali na lâmina. Aí, eu adiciono a essa amostra um anticorpo específico contra o tripanossoma cruzi. Por exemplo, eu compro no mercado um anticorpo monoclonal contra o tripanossoma cruzi, que é esse verdinho aqui, né? Um anticorpo monoclonal específico, é um anticorpo específico. Aí, se o paciente tiver o antígeno, quando eu colocar o anticorpo, vai formar a chave de fechadura. Beleza. Só que eu vou conseguir ver isso aqui no microscópio de imunofluorescência? Ainda não. Para eu ver no microscópio de imunofluorescência, eu tenho que pôr o conjugado. O que é o conjugado? O conjugado é a anti-humana. É um anti-anticorpo marcado com fluorocromo. É uma anti-imunoglobulina marcado com fluorocromo. Então, tá aqui o anticorpo marcado com fluorocromo. Aí tem um anticorpo, não tem? Quando eu colocar o conjugado, o anti-humano liga ao humano. Se eu pegar... Esse aí precisa fazer a lavagem antes ou não? Não, a lavagem sempre tem que fazer. A cada etapa tem que lavar. Porque a lavagem é para eliminar tudo que não ligou. Então, a lavagem tem que acontecer. Porque vamos supor o seguinte, vamos supor que eu não lavo. Se eu não lavar, vamos supor que se eu não lavar, o paciente ele não tem um antígeno. Então, assim, se ele não tem um antígeno, eu coloquei a amostra dele. Aí eu vou e coloco o anticorpo monoclonal específico. Aí o anticorpo tá lá. Ele vai ligar? Não, ele não vai ligar, porque não tem antígeno. Mas ele tá lá. Aí, se eu não lavar, eu pingo o conjugado. Aí, quando eu pingo o conjugado não é o anti-humano. Aqui não tem anticorpo humano. Aí, o conjugado liga ao anticorpo humano. Se eu olhar sem lavar no microscópio, vai fluorescer. Só que o paciente não tem um antígeno. Por que fluoresceu? Porque você fez errado. Você cagou no teste. Você não lavou. Você não eliminou as reações inespecíficas. Aí aconteceu reação cruzada. Entendeu? Sim ou não? Tu tem que lavar do mesmo jeito. Sempre, a cada etapa, tem que lavar para eliminar tudo que não ligou. Sempre. Então, agora aqui, você coloca o antígeno, coloca o anticorpo monoclonal, lava. Lava para eliminar tudo que não ligou. Mas o anticorpo ligou. Tem um antígeno, tá lá grudadinho. Só você jogou fora o que não ligou. Aí você pinga o conjugado. Pinga o anticorpo com fluorocromo. Aí quando você pinga, tem o anticorpo humano. Aí o conjugado vem e liga ao anticorpo humano. Aí forma a escadinha aqui. Aí eu lavo de novo, para eliminar tudo que não ligou. Se não tivesse isso aqui, se eu for lavar, eu vou lá jogar fora o conjugado todinho. Mas como ligou, aí ele fica grudadinho. Aí eu olho no microscópio. Se emitiu luz fluorescente, é positivo, tem um antígeno, detectou o antígeno. E se não emitir luz fluorescente? Não tem antígeno. Naquela amostra não tem antígeno. Entendeu? Sim ou não? Quais são as perguntas, gente?
Quando vocês ficam caladinhos assim, eu fico preocupada. E aí, se vocês estão caladinhos assim, eu tô achando que tá tudo certo. Então, vou continuar. Certeza que não tem dúvida? Beleza. Então, aqui é a imagem. Tem uma pergunta lá no chat, professora. Não, tem não. O Matheus. Tem não? Ah, meu Deus, meu chat estava travado aqui, agora que eu vi, deixa eu ver. Machado Guerreiro, Vanessa, é hemaglutinação. Machado Guerreiro é hemaglutinação, é outra coisa. Como eu identifico o anticorpo ligado no antígeno? Matheus, não tem como eu identificar. Eu só vou identificar no final. Tudo acontece na lâmina. Eu não sei. Eu só vou saber no final. Então, por exemplo, tem várias etapas. A técnica total, você vai ficar, por exemplo, 1h30 fazendo a técnica. Incuba meia hora, lava, põe outra coisa, incuba meia hora, lava, põe outra coisa. Só no finalzinho é que você vai revelar a reação. Só no finalzinho que você vai pôr no microscópio para ver a luz fluorescente. Nessas etapas aqui, ó, não tem como eu identificar nada. Professora, mas no caso aí, o que descarta é o sobrenadante, né? O que se tiver ligado ficou no fundo, é isso? Não. Não? Nesse caso aqui, gente, é uma lâmina. É uma lâmina. Então, não é um tubo que eu centrifugo, que eu separo o sobrenadante. Aqui não é não é diferente, aqui eu estou numa lâmina. Entendeu? Então, eu pego aquela solução e jogo fora. A solução, eu vou pipetar aquele líquido e vou jogar fora. Não é um tubo que eu vou centrifugar. A lâmina a gente não centrifuga. Quando a gente fala de faz tudo mesmo na lâmina. sobrenadante, aí eu centrifugo o tubo, tem uma separação de fases. Aqui não, aqui é uma lâmina. É uma lâmina. Vocês estão vendo aí a lâmina. Então, quando eu falo lavar, eu ponho a solução fisiológica. É tipo assim, vamos supor, eu ponho 100 microlitros e aspiro e jogo fora. Tá. Eu pensava que colocava no tubo, igual aquele tubo. É na lâmina. A reação é feita na lâmina. Nessa lâmina aqui, ó. Viu? É uma lâmina. É uma lâmina de vidro com os pocinhos. Aí a reação acontece em cada um pocinho. Aí fica aqui, eu jogo a solução fisiológica aqui para lavar, aspiro e jogo fora. Entendeu? Aí eu ponho a solução fisiológica de novo, aspiro e jogo fora. Um por um. Ela é uma técnica bem trabalhosa. Mó canseira. Tem que ter paciência, pipeta, aspira. Muito cuidado. Entendeu, gente? Matheus, a sua dúvida você esclareceu? A aparência daquilo que não ligou é transparente. Eu não consigo ver nada. Eu não consigo ver se, por exemplo, nessa etapa aqui, vamos pegar aqui, ó. Vamos supor aqui. Essa etapa aqui, eu consigo ver alguma coisa? Nada. Nada vezes nada. Nessa etapa aqui, eu consigo saber se o paciente tem anticorpo ou não? Não. Não consigo ver nada. Nada vezes nada. Só depois que eu acrescento o conjugado e que eu olho no microscópio de imunofluorescência é que eu vou saber. Entendeu, Matheus, ou não? Tá me escutando? Tô. Então, aquilo que não liga vai sair junto com o soro. Mesmo que você não saiba o que não ligou. Exato. Tudo que não ligou vai sair fora com soro, não, com a minha solução de lavagem, com a solução fisiológica. Tá? Vou tentar, gente. Vamos supor, vou pegar aqui um slide em branco. Vamos aqui, vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui a lâmina. Tá, a minha lâmina aqui. Aí, essa lâmina, ela vem com os antígenos aqui.
Vamos supor que ela vem com outro Trypanosoma cruzi aqui. Se for de sífilis, ela vai vir com treponema pálido. Se for de doença de Chagas, ou se for de leishmania, ela vai vir com a leishmania. Tá aqui o antígeno. Já vem calando. Aí, duas coisas podem acontecer aqui. Só que eu não sei o que é. Eu tô testando. Num laboratório, gente, pensa assim, a pessoa chega lá para saber se ela tem ou não. Se ela soubesse que ela tem a doença, ela não ia lá para fazer o exame. Para que ela ia gastar dinheiro à toa se ela já sabe que tem a doença, né? Ela só vai fazer o exame se ela está com suspeita. Então, a gente tem duas opções. O meu paciente, ele é sempre uma incógnita. Eu nunca sei, eu não sei se ele é positivo ou negativo. Eu não sei se ele tem anticorpo ou se ele não tem anticorpo, eu não sei. Aí é tudo um tiro no escuro. Eu pego a lâmina e acrescento um anticorpo. Deixa eu ver como. Então, aí aqui, né, eu vou e adiciono a amostra do paciente. A amostra, eu não sei o que é. Quando eu adiciono a amostra, deixa eu ver como que eu vou pôr o anticorpo, gente. Como que eu vou pôr esse anticorpo? Vou pôr o anticorpo, vamos pôr o anticorpo como se fosse essa setinha aqui. Sua tela não tá compartilhando, viu? Ah, não? Eita. não. Então eu tô aqui falando sozinha. Vamos lá. Agora tá compartilhando? Agora tá, né? Sim. Agora sim. Então, aqui é a minha lâmina com o antígeno fixado. Isso aqui eu comprei, vem no meu kit. Se o meu kit é para pesquisar a doença de Chagas, então a minha lâmina vai ter o antígeno da doença de Chagas. O antígeno da doença de Chagas é o Trypanosoma cruzi. Aí eu adiciono a amostra. Só que a amostra do paciente, gente, eu não sei. A amostra do paciente, ela é uma incógnita. Eu não sei se o paciente é positivo ou se ele é negativo. Não sei. Laboratório, sabe assim, quando a gente brincava de joguinho de química, e quando você mistura uma coisa com a outra e de repente sai fumaça, mistura uma coisa com outra e muda de cor. Laboratório é experiência. É super legal trabalhar em laboratório, porque é uma experiência. Você vai mistura um trem, põe outro, mistura, incuba, lava, tá, para no finalzinho, depois de 2 horas, ter o resultado. Então, eu vou pôr o anticorpo como sendo essa setinha aqui, tá? Aí, beleza. Vamos supor que o paciente tem, e aqui está o antígeno, né? Se o paciente tiver o antígeno, o anticorpo vem e liga no antígeno. E se o paciente não tiver o antígeno? Se ele não tiver o antígeno, ele vai ligar? Ele vai ligar? Não. Vai ficar aqui, ó. Ele não tem antígeno, ele não tem a doença. Entendeu? Então, aqui é uma incógnita. Aqui o paciente, ele tem anticorpo e o anticorpo ligou. Se ele não tiver anticorpo contra o antígeno, ele não vai ligar. Isso aqui são outros anticorpos, sei lá, de outras doenças. Beleza. Eu consigo ver isso aqui? Nada vezes nada. Se eu olhar para a lâmina, vai estar do jeitinho que eu comprei. Como se eu não tivesse feito nada nela. Mó sacanagem. Não dá para ver nada. Eu não consigo ver, não consigo ver essas diferenças aqui. Nada vezes nada. Por isso que a gente tem que arrumar ferramentas para conseguir ver. Porque eu não vejo, Matheus, eu não vejo nada vezes nada. O anticorpo, ele é sacana, ele é solúvel. Se eu pôr no microscópio aqui, eu não vou ver nada vezes nada. A minha lâmina, eu olhando no laboratório, a minha lâmina aqui e aqui vai estar idêntica. Entendeu? Aí eu lavo. Eu pego isso aqui, incubo primeiro,
O que é incubar? Deixar um tempo em contato, né? Então, primeiro eu vou fazer a incubação e depois eu faço a lavagem. Quando eu faço a lavagem, eu elimino tudo que não ligou. Aqui ligou, não ligou? Ligou? Quando eu lavar, isso aqui vai desgrudar dessa lâmina? Não, ele fica fixo, grudado. Agora isso aqui, ó, com a minha lavagem, vai ser tudo eliminado. Tudo eliminado. Aí, a gente parte para a próxima etapa. A próxima etapa, deixa eu fazer diferente. A próxima etapa é colocar o conjugado. Então, eu passo para a próxima etapa. O que é a próxima etapa? Agora eu entendi. É porque, não sei se é no teste de combos, que tinha como você selecionar o que era o que sobrava, não era? Não. Você tinha como jogar... Não? Não, como era... Na verdade, no teste de cumbis, as hemácias ficavam, né? Então, a hemácia ia para o fundo do tubo. Então, as hemácias, elas não eram desprezadas. Por que as hemácias não eram desprezadas? Porque era na hemácia que tem um antígeno. É na hemácia que tem o tipo sanguíneo. Era a hemácia que tem o antígeno D, por exemplo. Então, por isso que as hemácias ficavam. Mas eu olhando para a hemácia, eu conseguia ver se ela tinha ou não antígeno D? Eu não conseguia. Eu tinha que pôr o autoanticorpo. Então, até no teste de Cumbis, nessa etapa, o negativo com o positivo era idêntico. O negativo eu via a hemácia. O positivo eu via a hemácia. Quando que eu ia ver a diferença? Depois que eu adicionasse o soro de Cumbis. Porque quando eu adicionasse o soro de Cumbis, ia aumentar as fontes. Aí eu ia ver a diferença. Antes de pôr soro de Cumbis, nada ia acontecer. É igual aqui. Antes de eu colocar o conjugado, o que é o conjugado? O conjugado é o anticorpo com o fluorocromo. Antes de eu pôr o conjugado, nada acontece. Entendeu, Matheus? Sim ou não? Sim, sim. Sim, né? Aí, olha só, gente, o que vai acontecer aqui? Nessa próxima etapa, as lâminas estão aqui desse jeitinho. Só que eu não tô vendo nada. Isso aqui é tudo invisível, gente. Isso aqui não é, eu não consigo ver a olho nu e nem no microscópio. Aí depois que eu lavei, ficou desse jeito. Aí eu adiciono o fluorocromo. Eu vou pôr meu fluorocromo como sendo isso aqui. Esse aqui é o meu conjugado. Quando eu adiciono o meu conjugado não é um anti-humano? Não é? Como aqui tem um anticorpo humano, ele encaixa. Como aqui tem um anticorpo humano, ele encaixa. Como tem um anticorpo humano, ele encaixa. E aqui? Aqui eu coloco conjugado também. Eu coloco conjugado nas duas lâminas. E aí, eu faço de novo. Eu incubo. O que é incubar? É deixar um tempo para reagir. Exatamente, Vanessa. Se eu não incubar o tempo certo, não deu tempo de ligar. E na hora que eu jogar fora, vai jogar tudo fora. Então, o que é incubar? É deixar um tempo para que ocorra a reação. Vai variar de 30 minutos a 1 hora, dependendo do teste. Se é 30 minutos, gente, você tem que obedecer 30 minutos. Se é 1 hora, você tem que obedecer que é 1 hora. Porque se você faz a lavagem antes do tempo, corre o risco de jogar fora coisa que não ligou. Por que não ligou? Porque você não esperou o tempo certo. Tem que esperar o tempo de incubação, tá? Lembra lá no exame parasitológico de fezes. Se eu não deixasse ali no mínimo 2 horas para sedimentar, eu vou encontrar o parasito? Não. Por quê? Porque ele não sedimentou. Então, esse tempo tem que ser obedecido. Viu? Tem que ser obedecido. Então, aqui é um tempo para que ocorra a reação antígeno com anticorpo. Aí, beleza. Eu incubo. Deixo lá em repouso, de acordo com o que o teste foi padronizado. Ou 30 minutos, ou 45 minutos, incubo. Deu o tempo, eu lavo. Quando eu lavo, gente, eu elimino tudo que não ligou. Esses aqui, ó, estão bem ligadinhos, não estão? Tá tudo ligadinho aqui, ó.
grudado na lâmina, fixado, grudado, pregado na lâmina. Eu não tiro nem a cruz de reza braba, de tão forte que é essa ligação, que é uma ligação específica. Aqui, em compensação, quando eu lavar, ó, e jogo tudo fora. Não grudou, não ligou. Aí eu olho no microscópio de imunofluorescência. Então, a minha próxima etapa é olhar no microscópio de imunofluorescência. Então, eu venho aqui. Agora que meu quadro ficou pequeno, né? Então, a minha próxima etapa aqui, ó, é o microscópio de imunofluorescência. Então, eu vou aqui e olho no microscópio. Quando eu olho no microscópio, o que que vai acontecer? Aqui vai emitir luz fluorescente? Sim. Se vai emitir luz fluorescente, é porque o paciente tem um anticorpo ligado ao antígeno. E aqui, vai emitir luz fluorescente? Não. Por quê? Porque ele não tem anticorpo. Se ele não tem anticorpo, o fato desse anticorpo não ter ligado aqui, nas minhas lavagens, eu fui eliminando tudo. Então, aqui, fluorescente é positivo. Aqui, não fluoresce, é negativo. Agora ficou mais claro, gente? Ficou ou não? Ficou. Agora ficou, né? Que bom. Se for negativo, vai lavar tudo, né? Antes mesmo de eu olhar na fluorescência. Exatamente. A lavagem. Porque, na verdade, gente, eu não sei o que, que o paciente tem. Eu não sei. Que horas que eu vou saber? Só no microscópio. Então, a gente faz as etapas idênticas, seguindo passo a passo. Todas as etapas devem ser cumpridas, independente do paciente, se o paciente for positivo ou não. Porque, por exemplo, se eu não lavo, vamos pegar o caso aí, ó, vamos supor que eu não lavo. Essa amostra, ela estava desse jeito aqui, não estava? Ela estava desse jeito aqui, não estava? Se eu não lavar isso aqui, vocês concordam comigo que vai ter o fluorocromo? Então, se eu não lavar isso aqui, gente, se eu olhar isso aqui no microscópio, vai emitir luz fluorescente. Mas vai emitir luz fluorescente porque o paciente é positivo? Não. Vai emitir luz fluorescente porque você fez errado. Você não lavou, você não eliminou tudo que não ligou. Você está liberando um resultado errado, porque você executou a técnica errada. Tem que lavar. Se nesse caso aqui tem que lavar, aqui também tem que lavar, senão vai dar positivo. E você vai liberar o resultado errado. Entendeu? Sim ou não, Sim. Matheus? Sim? Então, gente, isso aqui tudo é uma incógnita. A gente não sabe e tem que fazer tudo de uma a uma, etapa por etapa, mó canseiro. Aí, você fica assim, gente, tem uma técnica dessa, ela demora em torno de 1h30 a 2 horas. Aí você fica 1h30, 2 horas. E no final não aparece nada. Mas tem que ser. Você só vai ter certeza que o paciente é negativo se você fazer a todas as etapas. Ficar lá 2 horas trabalhando naquela amostra. Por isso que, independente se o paciente for negativo ou positivo, ele vai pagar o mesmo preço pelo exame. Por quê? Porque o tempo é o mesmo, os reagentes são os mesmos, o custo é o mesmo, o profissional é o mesmo. Então, independente se é negativo ou positivo, a gente trabalha com as amostras do mesmo jeito. Eu só vou saber o resultado no final, bem no finalzinho. Tem um brinquedinho no mercado para criança. Como se diz, eu nunca fui uma pessoa normal, nem quando criança. Alisson, isso aí vai variar de antígeno para antígeno, de teste para teste. Às vezes, para doença de Chagas é mais barato do que para sífilis. Mas não são exames extremamente caros, não. Tá? É tranquilo. Você pode variar aí. Você vai, sei lá, R$50, R$40, R$50, R$60. Vai variar, mas não é uma técnica. Existem técnicas laboratoriais mais caras.
Mas tem um brinquedo no mercado que chama Alquimista, sei lá. Tem um brinquedinho de criancinha, que aí fica, tipo, fazendo essa aí, fazendo experimento, para ver se fazendo as reações. É um brinquedinho bem legal para comprar para criança, para os filhinhos de vocês, gente. Bom presente. Porque aí muda de cor, não muda, não muda, né? E aqui é desse jeito, é legal ficar brincando disso no laboratório. Nossa, que legal, emitiu luz fluorescente, olha aqui, chamou gente, olha que bonitinho que ficou, né? É bem isso o dia a dia do laboratório. Entendeu, pessoal, o que é a questão da imunofluorescência? Essa é a técnica, viu, gente? Essa é a técnica de imunofluorescência, tá? Então, quando dá positivo, emite a luz fluorescente. Aqui tem uma lâmina de tripanossoma cruz, a gente vê os tripanossomas, e aqui a gente tem uma lâmina do ANA, do FAN, do fator antinuclear, que é o do caso clínico lá de lúpus. Qual que é um detalhe que a gente tem? As técnicas de imunofluorescência, como eu tinha comentado com vocês no início da aula, as técnicas de imunofluorescência ainda são empregadas na rotina laboratorial. Então, a gente ainda faz imunofluorescência para um ANA da vida, um FAN. A gente faz imunofluorescência para doença de Chagas. Tem imunofluorescência para leishmaniose. Então, assim, o FTABS, lembra do FTABS da sífilis? Lembra? Do teste treponêmico de sífilis? FTABS. O FTABS também é uma imunofluorescência indireta. Então, essa técnica, ela ainda é utilizada na rotina laboratorial? Sim. Mas, aos poucos, essa técnica vem sendo substituída pelos métodos imunoenzimáticos, que é o que a gente vai estudar ainda. Por quê? Primeira coisa, imunofluorescência precisa de microscopia. Microscopia não é qualquer profissional. Microscopia precisa de um profissional muito bem treinado para realizar o exame. Se não for uma pessoa muito bem treinada, a leitura pode ser subjetiva, a leitura pode ser errada, a leitura pode variar de uma pessoa para outra. Se é uma pessoa que nunca viu uma imunofluorescência na vida, ele vai liberar às vezes como negativo. Um exame que uma pessoa treinada libera como positivo. Entendeu? Então, isso é um problema na imunofluorescência. Tem que ser um profissional muito capacitado para realizar o exame. Então, qual é o problema da imunofluorescência? Precisa do microscópio. Como precisa do microscópio? Precisa de um profissional muito bem treinado para não ter subjetividade na leitura. E um outro problema da imunofluorescência, extremamente manual. O homem erra e demora. E o homem é mais lento do que uma máquina. As técnicas imunoenzimáticas, elas permitem automação. Então, nas técnicas imunoenzimáticas, eu posso pegar a amostra do paciente, pegar o tubo, pôr no equipamento e pronto, embora. E o equipamento vai fazer tudo. O equipamento incuba, o equipamento lava, o equipamento pipeta, o equipamento faz tudo. Na imunofluorescência, tem automação? Não tem automação. Tudo manual. Eu pipeto, eu lavo, eu que vou marcar o tempo, entendeu? Então, por isso que aos poucos essas técnicas vêm sendo substituídas. Há alguns anos atrás, tinha muita imunofluorescência para doença de Chagas. Hoje, praticamente os médicos não pedem mais imunofluorescência. Prefere pedir um imunoenzimático, um ELISA. Certo? Então, aqui, né, são as vantagens e as desvantagens. E é isso, de imunofluorescência. Posso passar para a próxima técnica de Western blotting? Ou vocês estão com alguma dúvida de imunofluorescência ainda? Posso passar para a próxima?